Uma pergunta para você, porque alguns aliados, inclusive de Valdemar Costa Neto, hoje estão muito preocupados com o abalo na imagem, não de Bolsonaro, mas de Michele Bolsonaro. Como é que você vê essa história? Boa tarde, Paulo, os colegas, a nossa audiência. Tudo jóia aí, Bolsolândia? Bom, em relação a isso, Paulo, é claro que é óbvio que coloca tudo no freezer, né? Todas as medidas que seriam tomadas com urgência, inclusive a tentativa de catapultar a Michele como grande líder, fazendo com que ela circulasse por todo o país, isso tudo fica congelado, isso tudo vai ter que dar um tempo, porque as denúncias são de fato gravíssimas. Então, quando na semana passada foi anunciado que ela seria presidente do PL Mulher e tal, e passaria a circular pelo país, foi dito que isso seria imediato. Agora não, agora ao que tudo indica, eles vão pensar um pouco mais e talvez seja postergado aí, quem sabe, para o mês de junho, até que se entenda melhor esse escândalo das joias. É evidente que o governo Bolsonaro, no mínimo, mas assim, se eu fosse o cara mais generoso do mundo com o presidente Bolsonaro, eu diria que assim, no mínimo, o governo dele foi extremamente incompetente e inepto ao lidar com uma questão tão simples. Porque todo presente dado, se passar de $1.000, vai ter que ser incorporado ao patrimônio público, a não ser que seja um presente pessoal e aí o presidente pague os impostos correspondentes a essas doações. Ponto. Quer dizer, então, se foi acima disso, os trâmites para que tudo fosse incorporado ao patrimônio público são até bastante simples. Agora, à medida em que vem alguém que traz escondido numa mochila, isso é pego pelo raio-x, aí você tem 4 tentativas a posteriori de liberar esse material, é óbvio que o cheiro disso tudo é muito ruim. E o pior, agora, veja, Paulo, eu até admito, então, a possibilidade de que tenha havido uma barbeiragem da área jurídica, como disse o Nelson, né? Ele devia ter bastante gente para orientá-lo melhor em relação a isso. Vamos imaginar que, então, ele tenha agido de boa fé. Tenho muita dúvida em relação a isso, mas, enfim, vamos lá, né? O que me chama mais atenção, Paulo, é como a Bolsolândia, como os seguidores do presidente recebem essa questão. Porque, vejam, o primeiro impulso, e aliás até agora isso acontece, mais de milhares, né, de centenas de milhares de seguidores do presidente, é questionar quem faz a denúncia, é questionar o sofá e não o casal que estava nele. Olha, pegue redes sociais de qualquer pessoa que tenha feito menção a isso. Aliás, eu tenho um monte de comentários sobre isso no Instagram. Dá essa impressão de que a culpa é de quem denunciou. Isso me lembra, Paulo, a história daquele combatente japonês da Segunda Guerra Mundial, que 30 anos depois ele foi resgatado lá numa ilha das Filipinas porque ele se negava a acreditar na rendição do Japão e era agressivo com quem fosse falar com ele. Olha, o imperador Hirohito acabou se rendendo. Porque, assim, a fé cega, a necessidade, a sede de desinformação era tão grande que o sujeito preferia combater aquele que lhe levava a versão real.